Glória a Deus, gente, boa noite. Eu me chamo Dênio, talvez você não me conheça. Eu sou um pregador mundialmente desconhecido, então se você não me conhece, você está junto com o resto do mundo e está tudo bem. Que alegria poder estar aqui nessa casa, o seu pastor me inspira muito e eu não podia deixar de estar aqui também nesse tempo, então me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. E eu creio naquilo que Deus vai fazer. Você está com o coração aberto para aquilo que Deus vai fazer? Amém? Eu trago um abraço da nossa comunidade. Eu sou pastor local de uma igreja chamada Dínamos, mas também uma igreja que está em diversos lugares. Mas eu também pastorei uma igreja local lá no Ipiranga, então na região central de São Paulo. Sou casado com a Bruna e tenho 2 filhos. A Chloe, que tem 12 anos. Então a Chloe, uma menina de 12 anos. E o Bento, que está lá novinho, 8 meses, o Bento está completando hoje, 8 meses, bom demais. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, João capítulo 4, eu quero expor para você as escrituras, João capítulo 4, eu quero ler com você, João capítulo 4, a partir do verso 4, vamos dizer a partir do verso 3, melhor dizendo, pode ficar comigo, se puder, por gentileza. João, capítulo 4, a partir do verso 3, olha o que a Bíblia diz: deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia, e era necessário, verso 4, passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera ao seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, verso 6, no capítulo 4, sentou-se assim junto do poço, era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Diga comigo, dá-me de beber. Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eu vou dar sequência, mas você conhece João capítulo 4, e o que eu quero falar com você nessa noite é sobre a consequência de um encontro. É o que acontece. Você sabe, quando nós olhamos para o Evangelho, o trabalho do diabo, o objetivo do diabo, não é tirar Jesus da nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas não tem como tirar Jesus da minha vida. Se eu for para casa nessa noite, estiver dormindo, imagina você essa situação. Aparece o diabo no meio da noite e diz: olha, é o seguinte, eu vou fazer uma proposta, eu te dou o que você quiser, mas tira Jesus da sua história. Alguém toparia, gente? Não, você não topa, eu também. Quantos não topariam? Diga amém. Não topo. Então o trabalho do diabo não é tirar Jesus da nossa história, porque não dá para tirar Jesus da nossa vida. Mas o trabalho do diabo é colocar Jesus no lugar errado, é mudar Jesus de lugar. O que significa isso? Se o diabo não pode tirar Jesus da nossa história, ele quer mudar Jesus de lugar. E o que é mudar Jesus de lugar? É tirar Jesus do centro da nossa história. É colocar Jesus num lugar onde ele não é o centro da nossa busca, onde ele se torna simplesmente um servo para aquilo que a gente sempre buscou, para alguma coisa que a gente está atrás. E Jesus não é um meio para que a gente conquiste o que a gente quer. Jesus é o centro de toda busca. Ele é digno da nossa história e ele é o Senhor de todas as coisas. Agora, quando nós olhamos então aqui, e eu estou lendo com você João capítulo 4, e João dos evangelhos é o último a ser escrito. João tem uma profundidade, porque cada um dos evangelhos manifesta Jesus de uma forma. Enquanto Mateus vem para dizer que ele é rei, então Mateus faz uma genealogia que conecta Jesus a Davi para dizer que nele tinha sangue real. Mateus vem falar sobre um Jesus que ele é rei. Por que 4 evangelhos? Porque para você conhecer algo de forma profunda, você precisa de no mínimo 4 pontos de vista. E alguém tão profundo como Jesus precisava de pelo menos 4 biografias. Mateus vai dizer que ele é rei, mas Marcos vai dizer que ele é servo. Ao mesmo tempo que ele é o rei do universo, conforme Filipenses fala, ele abriu mão da sua glória e veio viver como servo. Enquanto Mateus conecta a genealogia de Jesus com Davi, Marcos não coloca a genealogia, porque escravos não têm genealogia, ele vem para ser servo. Mas então Lucas vem para dizer que ele é filho do homem. Lucas vai conectar a genealogia de Jesus a Adão, para dizer, se um homem precisava se entregar, então Jesus é completamente homem. Mas João é o último e mais profundo dos evangelhos, porque João tem a incumbência de manifestar Jesus enquanto Filho de Deus. Diga comigo, Filho de Deus.
João então vai começar, e o início do evangelho de João vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas ele veio, e ele está dizendo o seguinte: esse Jesus, ele é o próprio verbo, ele é, e ele sustenta toda a criação, e todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que se fez poderia existir. João vem para fechar, e é o evangelho mais profundo, porque João foi o único dos discípulos que experimentou a velhice. João também foi dos discípulos aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. João era o discípulo amado. Você sabe, João narra e ele fala acerca dele mesmo. Então João foi o único que foi até a cruz. João foi o discípulo responsável por cuidar de Maria. João é o discípulo que vai para a ilha de Pátmos. João é o discípulo que tem a visão do Apocalipse. João é esse discípulo, e agora ele vai escrever o evangelho de João. E cada um dos evangelhos então tem uma característica. Jesus quer se manifestar de uma forma específica. O evangelho de João, João tem a incumbência profunda de revelar que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E aí João começa. Então na narrativa de João você vai perceber, em João capítulo 4, pela literatura teológica, João capítulo 4 é considerado por grande parte dos teólogos como o sermão mais profundo que Jesus fez, o encontro mais profundo de Jesus. João capítulo 4, eu comecei a ler com você. A Bíblia diz que Jesus, um judeu, ele faz necessário passar por Samaria. Para fazer o que em Samaria? Jesus vai ter um encontro com uma mulher. E eu li aqui para você, e antes de chegar nesse encontro, a Bíblia diz que ele então chega à cidade de Samaria, chamada Sicar, e ele senta ali, ou ele fica ali num poço, o poço de Jacó, e ele está cansado da viagem. Ele senta-se perto da hora sexta, e veio uma mulher, e disse Jesus: dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Gente, tem coisa que eu digo assim, eu particularmente julgo que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Tem alguma mulher que concorda com isso? Mulheres são mais inteligentes que os homens. Quando você casa, você vê, porque as mulheres casadas têm que ter muita paciência. Eu imagino que a maioria aqui são de mulheres solteiras, mas quando você casar, eu brinco com a minha esposa, falo, tem que ter muita paciência para ser casada, porque às vezes ela me manda ir buscar alface, eu volto com rúcula. E aí quando eu chego em casa, ela fala: meu Deus, devia ter ido eu. Eu falo: mas não é a mesma coisa? No final os dois são verdes, a gente coloca e chama de salada e come. Ela fala: não tem jeito. Mas a Bíblia diz, eu falo que tem coisas que acontecem, se fossem 12 discípulas não teria acontecido. Esse encontro mesmo não teria acontecido, porque a Bíblia diz. E por quê? Porque no evangelho de João, preste atenção, João manifesta Jesus como Filho de Deus. E é o homem, ou melhor, o próprio Deus que desce do céu e que vem ter um encontro com o homem. É o próprio Deus encarnado que veio agora se relacionar com o homem. Esse Jesus é interessante, por quê? Porque o evangelho de João é um evangelho de encontros pessoais. Você sabe, gente, nós gostamos muito de eventos. O evangelho fala sobre encontros. A gente está acostumado com o evento. A gente está acostumado a transformar do culto um evento. Você pode vir aqui, irmão, você pode erguer a mão, cantar, imitar o que o pessoal está cantando e no final não ter tido um encontro. O evangelho não é sobre um evento, o evangelho é sobre um encontro. A gente pode transformar a nossa vida cristã só num evento. A gente pode transformar o que a gente está fazendo num evento. Aí eu saio de um culto, entro em outro, eu saio de uma programação, entro em outro. E a gente está tão acostumado com eventos, né? E a gente sempre está esperando um próximo evento, e nada contra evento, mas o evangelho é a gente perceber que por detrás de um evento tem um convite para um encontro. E a gente ainda está esperando que algum pastor vai fazer um evento, e vai ser naquele evento, porque a gente talvez não percebeu que o evangelho é um Deus dizendo: eu quero ter um encontro. É por isso que no capítulo 1 ele vai falar desse homem do céu. No capítulo 2 de João, vou caminhar só até chegar ao 4. No capítulo 2, no capítulo 1 ele diz: olha, tem um milagre, e o milagre é que Deus saiu do céu para vir nos encontrar. Alguém pode dizer amém, gente? Eu não sei se você se sente privilegiado quando alguém sai de determinado lugar para vir te encontrar.
Eu não sei se você se sente privilegiado quando alguém fala: olha, eu saí de outra cidade, eu vim aqui por causa de você, eu vim te encontrar, eu vim estar com você. Mas o que a Bíblia está dizendo é a narrativa do milagre mais extraordinário. Só o Espírito Santo teria poder de transformar o Filho de Deus, o Criador do universo, aquele que criou e sustentou todas as coisas. Gente, o universo conhecido, se você entrar agora na velocidade da luz, daqui 93 bilhões de anos você liga para a gente e fala: atravessei o universo conhecido. Na velocidade da luz, daqui 93 bilhões de anos você faz uma ligação e fala: olha, cheguei do outro lado. Universo conhecido. Sabe quem criou todas as coisas? Sabe quem é maior do que todo esse universo conhecido? Sabe quem chama as estrelas pelo nome? Sabe quem tem o governo de todas as coisas? Não há nada que tenha saído do seu controle. Sabe aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que não está limitado a tempo, espaço, aquele que está em todos os lugares e tem poder sobre todas as coisas. É esse que João está narrando no capítulo 1, dizendo: esse foi transformado numa semente. Deixa eu te explicar o que é uma semente, que esses dias eu perguntei para o chat GPT: chat, qual que é o tamanho de um espermatozoide? Depois eu perguntei: qual que é o peso de um espermatozoide? Porque Maria vai conceber do Espírito, e no capítulo 1, olha o milagre, esse que é maior que todas as coisas, só o Espírito reduziu. Filipenses diz que ele abre mão da sua glória, ele vai se transformar numa semente. Eu e minha esposa tivemos a nossa primeira filha quando ela tinha 8 anos, a Chloe tinha 8 anos, a gente falou: vamos tentar engravidar. Eu falei: Fernando, vamos ampliar a família. E a gente começou a tentar, e foi uma tentativa. Primeiro ano nada, segundo ano nada. Quando chegou no terceiro ano, a gente falou: poxa, vamos buscar alguma alternativa, está acontecendo alguma coisa. Descobrimos que no meio desse processo as trompas da minha esposa tinham ficado obstruídas, o que impossibilita de uma gravidez natural. E aí nós fomos nos consultar com uma médica, a irmã da igreja. Ela disse: olha, vocês vão ter que procurar um processo de fertilização. A gente foi também para uma outra médica, irmã. E quando chegou lá, ela falou: vou contar para você como é, eu sou leigo nesse assunto. Ela começa a me explicar toda a história de como funciona quando precisa fazer um processo então de fertilização. E aí ela começa a me explicar, e eu estou ouvindo aquela história, e daqui a pouco eu parei na minha ignorância, no meio da explicação, porque estava tão simples a explicação, ela estava simplificando. Eu falei: e dá para ver isso? Ela sorriu e falou: não, é tudo microscópico. Eu disse: quer dizer então que você pega algo microscópico e você consegue ver isso fora, e daqui a pouco isso vira um ser humano. Algo que a olho nu não se pode ver, se transforma na criação mais complexa que Deus já criou. Aí disse: é isso. Ela começou a se emocionar, eu também comecei a me emocionar. Você sabe por quê? Porque, sabe, Deus coloca tantas sementes nas nossas mãos, e a gente tem tanta dificuldade às vezes de duvidar de algo. Mas quando você olha para você, a criação mais complexa de Deus um dia foi uma célulazinha, um espermatozoide que a olho nu não se podia ver. Mas o Espírito Santo, no capítulo 1 de João, ele diz: ele, o Senhor de todas as coisas, o Espírito Santo reduz. E a Bíblia diz que Maria concebeu do Espírito. Mas você sabe, eu gosto da visão de que só o Espírito Santo teria poder de reduzir o Filho de Deus a uma semente dos homens, porque só o Espírito Santo tem poder de transformar os filhos dos homens também em filhos de Deus. O capítulo 1 é ele fazendo esse trajeto para nos encontrar. É impossível mensurar o que isso significa. Mas o capítulo 2, então, se eu te disse que o Evangelho de João, e eu vou chegar lá na história que nós estamos, se eu te disse que o Evangelho de João é o Evangelho dos encontros, do Deus que sai da sua glória para nos encontrar. E o que eu estou te falando é sobre qual que é o impacto que o Evangelho gera em nós, qual é o impacto então de receber essa verdade. Agora no capítulo 2, Jesus vai fazer o seu primeiro milagre. E aonde ele faz o seu primeiro milagre? Alguém lembra? Uma festa de casamento. Tem uma coisa mais pessoal que isso, gente? Eu digo o seguinte: o medidor, se você está ficando uma pessoa chata, é se você não é convidado para a festa de casamento. Porque, gente, festa de casamento ou lista difícil. Quem já casou sabe. E quem vai casar, você vai passar essa tortura da lista da festa de casamento. Seu pai aparece quando você está fazendo a lista. E ele lembra dos amigos do Senai. Não põe aí fulano.
meu amigo do Senai, pai, mas o amigo, não, se ele vê que você casou, vai ficar chateado. Sua mãe lembra ela invoca umas primas do interior que aparecem, você nunca viu aquelas primas do interior. Elas aparecem na hora da lista. Os irmãos que não te cumprimentavam na igreja, resolve casar, irmão, fica noivo. O pessoal sabe que você vai casar, passa a te cumprimentar. O pessoal te cumprimenta, o cara nunca te viu. Ele te cumprimenta, te abraça, pergunta como é que tá, te convida para comer pizza na casa dele. Por quê? Porque ele quer ser convidado. O capítulo 2, Jesus faz o primeiro milagre num lugar pessoal. É a mãe dele dizendo, essa Maria deve ter visto alguma coisa ao longo da jornada para dizer, acabou o vinho. Pede para Jesus. O capítulo 2, gente, se estava numa festa de casamento, você não vai numa festa de alguém que você não conhece, você vai na festa de alguém que é seu amigo. Eu não sei se era um amigo, se era um vizinho, mas está falando de um Jesus que veio para ter uma relação pessoal. O primeiro milagre não acontece num lugar ocasional, acontece de um Jesus que veio para resolver o problema de um casal de amigos. O que talvez para você é um problema tão pequeno, poxa, tanta gente precisando de tanta coisa, Jesus vem para resolver um problema de vinho numa festa de casamento, mas vem para mostrar, João vem para mostrar, ele saiu do céu, se transformou em uma semente no capítulo 1, para vir encontrar gente comum, para vir nos achar, para vir participar da festa de casamento. Mas aí nós vamos para o capítulo 3, você conhece, o capítulo 3 é o capítulo mais conhecido no Brasil, e o versículo 16 é o que nós mais conhecemos. Para quem que Jesus está falando aquilo? O capítulo 3 não é Jesus dizendo, porque Deus amou o mundo, no meio de uma multidão, com uma caixa de som. Não, o capítulo 3 é Jesus no meio da noite, diga comigo, no meio da noite. No meio da noite, Jesus está no meio da madrugada, porque ele veio encontrar um homem chamado Nicodemos, diga Nicodemos. Jesus vai encontrar um homem chamado Nicodemos no meio da noite. Era um homem poderoso que tem que encontrar Jesus no meio da noite. E talvez um dos versículos mais famosos, não só no Brasil, mas no mundo, é dito por Jesus para quem? Para um homem poderoso, no meio da noite. Jesus está dizendo para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você está entendendo o que é esse evangelho de encontros? Mas agora nós caímos no capítulo 4. E o capítulo 4, nós vemos até agora, está Jesus indo. E agora Jesus faz necessário passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus está programando um encontro com uma mulher. E a Bíblia diz então que Jesus chega perto do poço. Jesus senta cansado da viagem. E aí Jesus diz o seguinte, gente, estou com fome. Aí eu imagino que eu disse, também. Aí eu te disse que coisa assim, o capítulo 4 não aconteceria se fossem homens, porque as mulheres vão me ajudar agora. Jesus disse, está com fome, está todo mundo com fome, eles estão numa travessia, jornada. Aí ele diz, estou com fome. Aí ele fala, vamos comprar comida na cidade. Quantos vão comprar comida na cidade? Eles estão em 13 homens. Eu vou perguntar para as mulheres que elas vão me ajudar. Tem 13 pessoas para comprar comida na cidade. Quantas pessoas precisam de ir? 2, 3 para fazer companhia? Sabe quantos foram? Os 12, só ficou Jesus. Não, se fosse mulher, a mulher samaritana estava até hoje lá, porque Jesus queria. O que Jesus está fazendo aqui? E aí, eu fiz uma pausa aqui para você, porque aí veio uma mulher de Samaria, verso 7, tirar água, e disse Jesus, dá-me de beber. Você sabe, você conhece esse texto, mas a verdade é que não começa com a mulher desejando beber, começa com Jesus desejando e dizendo para a mulher, antes que você viesse aqui, eu já estava aqui te esperando. Antes que você viesse buscar água, é ele que começa dizendo, eu tenho sede, e a sede de Jesus é de encontrar aquela mulher. A sede de Jesus é de ter aquele encontro. E Jesus diz para a mulher, dá-me de beber. Sabe, a verdade do evangelho não é que você encontrou Jesus, você foi encontrado por ele. A verdade do evangelho, essa é a verdade do evangelho. A verdade do evangelho é que não fomos nós que o escolhemos, antes ele nos escolheu. A verdade do evangelho é que a salvação não é um mérito nosso. Não foi um determinado dia que você acordou e falou, não, agora eu quero Deus. Não, a verdade do evangelho é que antes de você desejá-lo, ele já te desejou. Ele já te conhecia, ele já te via, ele já havia te escolhido, ele já havia te chamado, te separado. Agora essa mulher aparece e ele está dizendo, olha, antes que você diga, eu já estava aqui te esperando. Para a mulher era mais uma ida a poço, para Jesus era um encontro marcado com ela.
Será que alguém lembra o dia que ele marcou um encontro com você? A novidade do evangelho é que a gente nunca pode esquecer desse dia. Esse dia marca algo dentro de nós. E talvez você está aqui, e como eu cresci numa casa de pais pastores, gente. Eu cresci numa casa de crente. Eu cresci já, mas você sabe, por muito tempo eu pensei, será que sou eu ou os meus pais? Até que um determinado dia o Espírito Santo falou, não, quando eu encontrei o seu pai, eu já estava pensando em você. Eu já conhecia você. O dia que eu achei o seu pai, eu já estava pensando que ele teria filhos. E eu já conhecia você, eu já estava encontrando você, mas eu tive lá também o meu momento onde ele pôde renovar e me abrir os olhos e me dar esse lugar. Ele está dizendo para essa mulher, sabe a verdade do evangelho? Eu gosto da visão dos puritanos, que eles dizem o seguinte, o encontro com Deus é tal qual Lázaro, que estava 4 dias morto, nós não tínhamos capacidade de vê-lo. A salvação é um lugar que ele nos tirou da morte para a vida, mas um determinado dia ele apareceu e falou, vem para fora. Não tem mérito nosso, é só a glória dele. Alguém é feliz por isso, gente? Será que você pode aplaudir Jesus pela sua salvação, por ele ter te encontrado? Será que você pode ser grato por isso? A boa notícia do evangelho continua sendo essa, nós não merecíamos. Eu gosto do termo graça, que diz o seguinte, graça é o fato de que nós somos pobres demais para comprar, ele é rico demais para vender, então graciosamente ele se entregou por nós. Ele disse para essa mulher, olha, dá-me de beber. Mas o que ele está falando para essa mulher, antes de você chegar aqui eu já te vi. E aí o verso 8 diz, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse então a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pede beber a mim que sou mulher samaritana. Você sabe, os judeus não se davam com os samaritanos. Verso 10, respondeu Jesus, se tivesse conhecido o dom de Deus e quem te diz dá-me de beber, tu lhe terias pedido e eu te haveria dado a água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-lo, o poço é fundo. De onde tens essa água? Verso 11, verso 12, és tu porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, seus filhos, seu gado? Replicou Jesus, verso 13, escuta isso com seu espírito, todo que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher, verso 17, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque 5 tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher, verso 19 e último, Senhor, vejo que tu és profeta. Me deixa orar por você por um instante. Você orou por mim, Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é inerrante, nela não tem erros, ela é infalível, ela nunca falhou em toda a história. Nós reconhecemos uma vez mais, nela não contém a tua palavra, ela é a tua palavra. Nós reconhecemos, conforme o salmista diz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Nós reconhecemos uma vez mais, seja todo homem mentiroso e a tua palavra é verdadeira. A tua palavra criou o mundo e nós reconhecemos isso. Todas as coisas foram criadas por meio dela e todas as coisas subsistem por meio dela. Nós reconhecemos que agora as estrelas estão no seu firmamento, os mares estão nos seus limites por causa da tua palavra. A tua palavra é mais empolgante do que as nossas séries de Netflix. A tua palavra nos arranca mais suspiro do que os nossos enredos de Hollywood. Nós temos mais desejo pela tua palavra do que pelos hobbies que temos. A tua palavra é o pão vivo, ela é o alimento que mata a nossa fome. A tua palavra, nós reconhecemos a tua palavra nesse lugar mais alto e reconhecemos que ela está apta para nos transformar. Por isso nós pedimos, Senhor, leva a nossa mente cativa às verdades da tua palavra, nos dá um avivamento de entendimento, que ao ouvir a tua palavra, que o Senhor desperte em nós uma geração que tem desejo pela tua palavra. Senhor, eu oro pedindo isso ao teu Espírito, e esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Sabe, eu quero te encorajar a amar a palavra. Sabe que para um crente carismático, quando você fala, Deus vai falar com você, qual a primeira coisa que a gente pensa? Alguém profetizando. Tem irmão que pensa no louvor, tem irmão que pensa... Mas deixa eu dizer para você, só tem um lugar onde Deus fala sem filtro. É através da Bíblia. Todos os outros lugares têm filtro. Pastor tem filtro, irmão. Porque se qualquer pastor, se eu estiver falando aqui, não tiver
Você precisa de pegar o que eu vou falar e filtrar na palavra. Se não tiver na palavra, você não precisa nem ouvir. Profecia tem filtro. Deus fala através de profecias, amém? Deus fala através de pastores, amém? Deus fala através de músicas, mas se a música não for bíblica, ela tem filtro. Mas muitos cristãos menosprezam o lugar pelo qual Deus escolheu se revelar de forma real, viva. Inclusive, se você não tiver profundidade na palavra, você não está apto nem para ouvir a Deus através de outros meios. Porque corre o risco de você não saber nem perceber a voz de Deus por meio de outros lugares. Eu quero te encorajar, se eu pudesse deixar um conselho para você que é jovem, mergulha na palavra. Mergulha nela. Eu tenho uma filha de 12 anos lá lendo a Bíblia inteira. Se você já sabe ler, você já deveria mergulhar na palavra. Já deveria se interessar profundamente. Sabe, até o final das suas férias dá tempo. Porque ele se revela por meio da palavra. Agora então, eu li com você e eu quero aqui deixar para você 3 consequências que o evangelho produz em alguém. Essa mulher, ela vai encontrar Jesus no poço. E aqui João então, esse evangelho de encontros, esse evangelho que marca encontros pessoais de Jesus, mas qual que é o reflexo de um encontro com Jesus? E a primeira coisa que acontece com essa mulher, a primeira coisa que Jesus fala com essa mulher é sobre contentamento. Diga comigo, contentamento. Gente, nós estamos na era onde as pessoas estão insatisfeitas com a própria vida. Nenhuma outra era foi como a nossa. Nenhuma outra era, do lugar que você está, você abriu um smartphone e você está aqui, está olhando que um cara está em Paris agora e você está triste porque você está em Guarulhos. Em nenhuma outra era você abriu o smartphone e viu o cabelo novo de alguém que é diferente da cor do seu, ou que alguém fazia algo diferente de você. Em todas as eras os homens sofreram com a falta de contentamento. Agora, qual que é o grande problema da nossa era? É que cada vez mais é te ofertado uma maneira de você ser alguém completo. Então, pós-revolução industrial diz o seguinte: se você tem um carro e o carro já tem mais de 1 ano de uso, então já não é um carro legal. O que você está precisando, na verdade, é de um carro novo. Você liga a TV, não é só uma propaganda do carro passando. É de alguma forma dizendo para você: olha, se você não estiver dentro desse carro, você não vai ser plenamente feliz. Se você não tiver determinada formação, você não vai ser feliz. Se você não tiver determinado status social, você não vai ser feliz. Se você não tiver em determinada cadeira, você não vai ser feliz. Se você não tiver determinado número de seguidores, você não vai ser feliz. Se você não tiver Você sabe, e toda expectativa de alegria no futuro é uma mentira. Porque o evangelho é uma certeza do agora. Peraí, deixa eu te falar. Essa mulher, ela tinha sede. E ela chega até Jesus. E Jesus está dizendo para essa mulher: se você voltar a beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Sabe o que Jesus estava dizendo para essa mulher? É que no mundo não existe nada que tenha capacidade de matar a sua sede. Você vai passar muito tempo estudando, e eu não estou dizendo que você não deve estudar, mas se você está estudando para matar a sua sede, se você está estudando atrás de contentamento, você vai se tornar o melhor profissional. E quando você chegar lá, você vai descobrir que você continua com sede. Você fala: não, pastor, o que está faltando é a mulher da minha vida. Case-se, é maravilhoso casar. Sabe, quando nós estamos falando de contentamento, o que Jesus está dizendo para aquela mulher é que o apóstolo Paulo nos ensina. A carta aos Filipenses é o livro mais feliz. Se você quer falar sobre alegria, leia Filipenses. É a carta mais feliz que já foi escrita. É o livro mais feliz de toda a história. Ele está dentro do cânon bíblico, Filipenses. O apóstolo Paulo está escrevendo sobre alegria. Sabe onde Paulo está quando ele está escrevendo sobre alegria? O apóstolo Paulo tinha comprado um apartamento em Dubai. E Paulo tinha acabado de comprar um apartamento mobiliado em Dubai. E Paulo assim, ele estava com milhões na conta e ele fazia transações, ele não precisava fazer nada. E aí Paulo está na beira da piscina do seu apartamento. E Paulo está ali, o apóstolo Paulo tão feliz, fala: cara, minha vida é tão boa, dá tudo tão certo. Eu conquistei o primeiro milhão antes dos 30. Eu estou aqui em Dubai, minha vida é maravilhosa. Aí Paulo falou: vou escrever uma carta sobre alegria. Não, Paulo não estava em Dubai, ele nem estava com o notebook dele, vendo transação, e nem tinha uma piscina. Sabe onde Paulo estava? Preso. Sabe por quê? Deixa eu te ensinar. Contentamento não é Deus te dar tudo que você quer.
Contentamento, alegria, não é Deus te dar tudo que você acha que você precisa. Não. Contentamento não é Deus te dar tudo que você quer. Contentamento é Deus te fazer feliz com tudo que você tem. Pode dizer uma coisa para você? Toda ideia de que te falta alguma coisa não veio de Deus. Quantos tem Cristo aqui? Depois de Cristo nos falta alguma coisa para ser plenamente alegres? Paulo está escrevendo de dentro da prisão. Sabe o que Paulo está nos mostrando? É que satisfação não é algo externo, é algo interno. Alguns historiadores acreditam que essa prisão que Paulo está, uma das maneiras de castigar o prisioneiro era remover, então, toda a dignidade humana, inclusive toda a higiene. Eles não tiravam as fezes, as necessidades, os dejetos do prisioneiro até que chegasse quase perto do joelho. Esse cara está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele está dizendo, eu aprendi a me contentar com o que tenho, sabe aonde? Esse homem abandonado, socialmente humilhado, está escrevendo, mergulhado no mar de dejetos. Ele está dizendo, ninguém é mais pleno do que eu, porque a plenitude que eu recebi não é de alguma coisa que o mundo podia dar. Quem tem Cristo tem tudo o que precisa para ser a pessoa mais completa que existe. O mundo de hoje não sabe falar sobre contentamento. E sabe qual é a minha tristeza? É que a ausência da plenitude do que é o Evangelho te faz ser alguém que, quando eu te disse que a gente quer mudar Jesus de lugar, olha que loucura, gente. Esses dias, um amigo pastor, o pai dele se converteu já na terceira idade, um senhor. E o pai dele mora no Rio de Janeiro. E o pai dele foi sequestrado, infelizmente, na violência do Rio. E o pai dele tinha acabado de se converter. E os bandidos levaram o pai dele para um cárcere. E ele foi mantido em cárcere durante um tempo. E você imagina o desespero da família. Pela graça de Deus ele foi liberto. E esse amigo então encontrou o pai dele. Você imagina a emoção de você encontrar o seu pai, depois ter que ficar lidando com um bandido e ele no cárcere. E quando ele encontra, esse pai encontra o filho. Esse pai recém-convertido, que se converteu já na terceira idade, disse, filho, eu orei demais quando eu estava na mira dos bandidos. Ele falou, glória a Deus, pai, o senhor se converteu, orou? O que o senhor orava? O pai dele era um recém-convertido, ele falou, eu orava assim, Deus, lembra o Luiz de orar para você vir aqui me resgatar. E eu orava com muito fervor, Deus, onde ele estiver agora, toca ele para ele orar, para o senhor olhar aqui para mim. Aí ele falou, pai, deixa eu te ensinar. Quando você está orando para Deus, no nome de Jesus, você já está falando com Ele. Então você está falando para Ele, falar comigo, para eu falar para Ele, para poder resolver. Você sabe, ele me falou isso, e quando eu estava indo embora, e que ele falou isso, Deus colocou no meu coração, quantas vezes nós não fazemos isso? Presta atenção. Jesus é o centro da satisfação. Não tem nada que Deus poderia te dar maior que Jesus. Sabe qual que é o nosso problema? A gente vem orar para Jesus para Ele te dar o carro que você acha que te satisfaria. Você está falando, Jesus, me dá o carro, porque o carro vai me dar satisfação. Ele está dizendo, mas você está falando direto com aquele que te satisfaz. Você está pedindo um carro, que o carro te dá satisfação. É por isso que ele está dizendo para aquela mulher, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria, eu te daria água viva. Sabe o que ele está dizendo? É que o Evangelho, ele muda a nossa busca. Você começa a perceber que, na verdade, às vezes você está buscando coisas e Deus não responde, porque, na verdade, a busca está errada. Sabe que ele está dizendo para essa mulher, se você voltar a beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas eu tenho uma água para te dar. A primeira coisa que o Evangelho vai fazer conosco, de três, que eu vou tratar aqui com você, é nos dar contentamento. Eu vou dizer para você, uma vez eu estava com um amigo, ele falou, Dênio, eu orei por você. E crente às vezes mente, né? Fala, eu orei por você, não orou nada. Aí hoje em dia eu falo, manda o áudio então orando para eu acreditar. Aí ele falou, orei por você. Eu falei, é mesmo? O que você estava orando? Ele falou, Dênio, ontem eu orei, a oração que eu fiz. E me marcou essa oração desse amigo. Ele falou, eu orei e eu pedi o seguinte, Deus, se o Senhor aparecer para o Dênio e falar, Dênio, você pode ser qualquer pessoa amanhã que você quiser. Ele falou, eu orei para que você esteja tão satisfeito em Deus que você diga, Deus, amanhã, se eu puder acordar sendo qualquer pessoa, eu quero acordar sendo o Dênio. Eu não quero ser outra pessoa. Porque eu estou tão satisfeito com a vida que o Senhor me deu.
Deixa eu dizer para você, o que Jesus está dizendo para aquela mulher é o seguinte: você não precisa de mais nada. Se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Você entende o que é esse poder do evangelho de nunca mais ter sede? Eu te disse que no capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Um casamento. Isso me intriga, porque tem alguns textos bíblicos que você fala, meu Deus, não faz sentido. Gente, presta atenção, o Messias está sendo aguardado, está cheio de gente morrendo, está cheio de hospital lotado, tem mãe perdendo filho. Aí Jesus vem fazer o primeiro milagre num casamento. Poxa vida, me ajuda. Não me parece que ele errou o endereço? Tem um monte de gente precisando, gente. Aí Jesus vem para dentro de um casamento para multiplicar vinho. Mas na teologia, tem algo quando a gente vai estudar teologicamente a Bíblia que a gente chama de princípio de primeira menção. O que é o princípio de primeira menção? Quando algo acontece a primeira vez, a gente dá um enfoque maior. A gente olha de um prisma, por quê? Porque quando algo acontece a primeira vez, tem um princípio por detrás daquilo, tem um motivo. O primeiro milagre de Jesus acontecendo no casamento, sabe qual que é o motivo? É que o lugar mais feliz da terra que existe é um casamento. Você concorda comigo? O lugar que você mais se arrumou para ir até hoje é onde? Lugar que você compra roupa para ir aonde? Lugar que você se maquia. Todo casamento eu tenho que lembrar minha esposa que ela não é a noiva. É o lugar que aquele seu tio que você só vê ele com a camisa do Flamengo, do Corinthians, ele aparece com uma roupa, alguém coloca uma roupa nele. Casamento é o lugar mais feliz da terra. Por quê? Porque está apontando para algo profético, não é à toa. Gente, casamento tem irmão que 3 anos antes, pastor, vou casar em 2030. Amém, irmão? Então você já vai me ver meio sumido. Acontece isso aqui? Por quê, irmão? Não, pastor, prova, tem a prova do buffet, a prova da comida, a prova da flor, a prova da estrada. É tanta prova que casal faz para provar, para ver se no dia vai sair perfeito. Jesus está num casamento, e um casamento judaico é mais feliz que um casamento brasileiro, é o lugar mais feliz da terra. Eu fico pensando, presta atenção, o homem do céu vem à terra e ele diz agora, me leva para o lugar mais feliz que tem. Leva ele para um casamento. E está aquela alegria. O casamento judaico é para pelo menos 3 dias, está aquela alegria, aquela coisa maravilhosa. Você sabe, o vinho aponta para a alegria natural. Tem vinho. Mas daqui a pouco o que acontece? Acaba o vinho. Sabe por que Jesus faz o primeiro milagre num casamento? Para nos mostrar que até o lugar mais feliz da terra acaba a alegria. Aí você está iludido dizendo, não, gente, é maravilhoso casar. Eu casei com 19 anos, 18 para 19. O cara tem que estar apaixonado, não tem? Eu lembro até hoje quando eu vi a Bruna entrando pelo salão, era um domingo de manhã, ela entrando no culto com uma saia alta, branca, com detalhes pretos. Eu lembro até hoje. Falei, essa é a mulher da minha vida. Guardei a saia por quase 10 anos, Fernando. Que eu dizia para ela, me apaixonei por você na saia, se algo acontece eu te coloco na saia de novo. Maravilhoso. Mas pode dizer para você, todo casamento, viver com a pessoa que você ama, pergunta para qualquer casal, se isso for a plenitude da vida, uma hora acaba o vinho, não é o suficiente. Ai, ter filhos é maravilhoso. Que coisa maravilhosa, que gostoso, que ambiente. Eu vim agora, 8 meses faz hoje que um milagre, eu não continuei dizendo para você, a gente não precisou de fazer no meio do processo, a gente estava tentando a fertilização no meio do processo, minha esposa engravida. Está lá o Bento, né? Quando ele chora à noite, eu falo, vamos lá nos médicos que dizia que não podia nascer, para ver se eles vêm resolver agora. Mas posso dizer, se isso for tudo da vida, é gostoso as pessoas te reconhecerem, é gostoso quando você trabalha num lugar e você chega numa determinada posição, é gostoso quando no ministério, seja lá onde for, as pessoas podem te reconhecer, mas posso dizer, se isso for tudo, essa água volta da sede. Sabe o que Jesus está falando para a gente? Só tem uma água que mata a nossa sede. Eu imagino que Jesus está sentado olhando a festa e está dizendo, esse aqui é o lugar mais feliz da terra. É, Jesus, olha que maravilhoso. Daqui a pouco alguém chega e fala, ó Maria, ó, acabou o vinho. Aí ele está dizendo, hora que acaba o vinho da terra, hora que a alegria humana não te for mais suficiente, tem um vinho que o mundo não pode te dar.
Tem uma alegria que os homens não podem. Tem uma alegria que teve que vir do céu para a terra, porque não tinha na terra. O homem até Cristo não podia ter satisfação. Mas sabe qual é o problema? Agora a gente encontra Jesus e continua buscando as mesmas coisas. Jesus não é um servo para a gente continuar com os mesmos sonhos. Jesus virou o centro da nossa satisfação. Após encontrar Ele, nós dizemos: agora eu tenho Cristo, e quem tem Cristo tem todas as coisas. Agora eu tenho Cristo, e em Cristo eu tenho toda a satisfação. Agora eu tenho Cristo, e eu sinto que não me falta mais coisa nenhuma, porque a verdade do Evangelho é que Ele matou a minha sede. Deixa eu dizer para você. Aí você diz: pastor, eu ainda não sou feliz, sabe por quê? Ainda não sou alegre, ainda não vivo esse contentamento, porque lá fora eu não tenho o carro que eu queria. Deixa eu dizer para você, se um carro fosse suficiente para te suprir, Deus não tinha matado Jesus, era mais barato te dar o carro. Você fala: não, pastor, porque ainda não tem aquele diploma. Se um diploma pudesse te suprir, o Espírito Santo não tinha reduzido Jesus à semente da mulher, ele não tinha vindo ao mundo, não precisava. Era mais barato te dar o diploma. A gente precisa de se arrepender de tudo que a gente acha que se tivesse seríamos satisfeitos. Porque quem tem Cristo tem tudo. Deixa eu dizer para você, Cristo não é parte de Deus. Cristo não é um milagre periférico de Deus. Depois de Jesus você já não está mais desesperado por nada, porque Ele é tudo que Deus. Não tem nenhum milagre que possa acontecer no seu futuro que seja maior do que o milagre que Ele já operou te dando Cristo. A verdade do Evangelho é que não tem nada que Deus possa fazer. Não existe nenhuma outra coisa que seja mais extraordinária do que o fato de que nós recebemos Jesus. Deus está falando para aquela mulher: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Aí é interessante porque Jesus faz um pedido para a mulher: faz o seguinte, você quer? Ela diz: eu quero. Você quer beber dessa água? Eu quero. Aí o que Jesus fala para ela? Então vai e busca seu marido. Pensa, gente. 2025, isso aqui ia virar manchete. Antes de fazer o milagre, o cara diz o seguinte: vai buscar seu marido. Machismo, diriam. Para que você precisa do marido da mulher para fazer o milagre? Porque Jesus estava numa palavra de conhecimento ali. Essa mulher diz: eu não tenho marido. Aí o que Jesus diz para ela? Disseste bem, porque 5 você teve, a situação estava difícil. 5 você teve, e o 6º agora não é seu marido. Você sabe, na teologia os números falam. 6, é por isso que o anticristo é 666, porque é o homem no centro. 3 é completo, 6 é o homem. Sabe o que ele está dizendo para ela? Você procurou em 6 homens. 6 fala da busca humana. Você procurou no homem tudo o que ele podia te dar. Você não encontrou, você ainda está com sede. 6 homens não foram suficientes para suprir a sua sede. A sua busca humana te levou a um lugar onde você continuou sedento. Mas sabe o que ele está dizendo para ela? Se 6 homens não supriram a sua sede, você está diante do 7º homem. Sabe o que significa 7 na Bíblia? Perfeição divina. Ele está dizendo: eu sou o 7º homem da sua história. Eu sou aquele que te dá o que nenhum homem pode te dar. Eu sou aquele que te dá o suprimento que uma família não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que o reconhecimento não pode dar. Eu sou aquele que te dá o suprimento que o poder não pode dar, que o aplauso não pode dar. Deixa eu dizer para você, tem uma geração que vai perceber que em Cristo, que a mensagem do Evangelho nos dá o que nenhum outro lugar pode dar. E agora eu descobri que em Cristo eu tenho a plenitude de tudo que eu preciso. O Evangelho fala sobre contentamento em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, essa mulher diz: olha, não vou precisar mais vir aqui buscar. Você sabe, não é confortável andar no deserto, não é confortável andar no horário que essa mulher andava. Essa mulher é a expressão da alma humana, ela está cansada. Ela vai sozinha. Tiraram essa mulher do grupo do WhatsApp das mulheres. Essa mulher não era bem vista, não era bem quista. Ela está agora na hora mais quente do dia, você sabe, indo buscar água. E ela está dizendo para Jesus: então se você me der essa água, eu não preciso mais aqui voltar. Jesus está dizendo: você não vai precisar mais. Sabe o que essa mulher estava falando com Jesus? Ela estava falando sobre cansaço. O Evangelho, o reflexo desse encontro com o Evangelho, primeiro, vai te dar contentamento. Deixa eu dizer para você, talvez você me encontre daqui 1 ano,
você vai encontrar um homem mais realizado, mas nunca um homem mais satisfeito. Não tem como eu ser mais satisfeito que eu sou hoje. Eu cheguei aqui e com certeza aqui deve ter gente que tem mais dinheiro que eu. Porque tem gente achando, não, o dia que você tiver dinheiro você vai ser satisfeito. Não tem ninguém mais satisfeito que eu. E tem muita gente aqui com mais dinheiro que eu. E se você abrir meu banco, talvez você fale, vamos levantar uma oferta para o pastor. Não é dinheiro. Você fala, não, então é status, é poder. Não, tem gente muito mais poderosa que eu aqui, com certeza. Tem gente que com 2 ligações muda o Brasil, gente. Certeza que tem aqui. Se tiver aqui, a gente está precisando. Faz essas ligações aí pra gente. Mas pode dizer, tem gente mais poderosa que eu e eu não sou satisfeito por causa de poder. Aliás, nem tem. Você fala, não, beleza. Eu entrei aqui e vi poucos homens mais bonitos que eu. Tá difícil, tá difícil. Não sei porque é o motivo da risada, mas você sabe, a satisfação não tem nada a ver com esses lugares. Eu orei 4 anos pelo milagre de uma criança, mas posso dizer para você, se não tivesse vindo a criança, eu estava satisfeito do mesmo jeito. Para de ser escravo do futuro. A gente criou um evangelho que você só vai ser feliz o dia que Deus te curar, e se Deus não te curar? Nós criamos uma teologia tão fora do Novo Testamento, gente. O maior homem nascido de mulher, chamado João Batista, sabe como ele morreu? Jovem, de forma precoce, injusta. Mas antes de morrer, ele manda uma mensagem para Jesus, porque ele quer ser livre, e ok. Mas ele diz, se você é o Cristo, o cara tinha crescido com Jesus, ele olhou e diz, eis o Cordeiro de Deus, mas agora no cárcere ele está com uma crise de identidade. O que Jesus manda responder para ele? Vai e diz para João que os cegos vêm, os mortos estão ressuscitando, os aleijados estão andando, os mudos estão falando, aos pobres está sendo pregado o reino de Deus. Vai e responde. Sabe o que Jesus estava respondendo para João? João, você está no cárcere? Eu estou ressuscitando morto, eu estou curando. Em outras palavras, Jesus está falando, João, eu tenho poder para te tirar daí, mas não vou. Porque a plenitude da sua vida não é quanto tempo você vai viver, nem dentro ou fora do cárcere. A plenitude da vida é ter nascido para fazer a minha vontade. Esse é o lugar pleno da vida. Só que a gente criou uma teologia que só funciona quando Jesus te tira da cadeia. E você me pergunta, por que tem gente que morreu farto de dias, com os netos ao redor da mesa, e João foi um cara que morreu de forma precoce, decapitado? Não sei, mas eu só sei de uma coisa. Eu imagino que João não morreu triste. Com a resposta de Jesus ele descobriu, a plenitude está em fazer a vontade dele. Então você me fala, acho que você queria um filho? Queria muito. Mas você não encontra aqui um homem mais satisfeito depois do filho. Eu era tão satisfeito em Cristo antes quanto sou agora. Mais realizado agora, sim. Mas realização e satisfação são 2 coisas diferentes. Talvez você tenha mais realizações na vida, mas você não pode ser mais satisfeito. Porque eu tenho Cristo. Ele me é suficiente. E se a vida for morrer dentro de um cárcere e for a vontade dele para mim, amém. Porque nós queremos um evangelho também que a vontade de Deus é te promover. Quando em Cristo, que é o nosso modelo, Deus está te preparando para te matar. Deus não olha para nós falando, ai, quem eu promovo? Não, quem eu posso entregar? Quem pode gastar a vida? Quem pode colocar os dias? Quem pode desgastar a sua história? Mas Jesus está falando com essa mulher sobre descanso, e ela está dizendo, eu não vou precisar mais vir aqui. Deixa eu dizer para você, nós estamos no país mais ansioso do mundo. Está dizendo, Fernando, que depois da teologia eu fui para a psicologia, Samuel, porque eu falei, cara, eu lido com pastores o tempo inteiro. E nós estamos numa geração tão cansada. Cansada porque não entendeu o evangelho. Cansada porque a gente está correndo atrás do vento. Deixa eu te perguntar, a maioria das suas causas de ansiedade são coisas que nem deveriam ser. São buscas erradas. Você está preocupado por uma coisa que Deus nunca nem te prometeu e nem precisava acontecer na sua história. Ao invés de celebrar aquilo que Ele já te deu. Quem Ele já te deu. Essa mulher está cansada. É interessante que Jesus diz, se você vier e você beber dessa água, você não vai precisar mais voltar aqui. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? É que, olha, você está tentando fazer com a sua força, mas o Evangelho diz o seguinte, você tem um pai.
Paulo, aos Romanos capítulo 8, no verso 15, ele diz: nós não recebemos o espírito de escravidão para estar outra vez com temor, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Sabe o que ele está dizendo para essa mulher? Quando você sabe que você tem um pai, olha aqui para mim, deixa eu te ensinar um princípio espiritual. Eu estou caminhando para encerrar. Na minha igreja, se eu falar que estou caminhando para encerrar, todo mundo fala: estou caminhando para encerrar, gente. Obrigado pela espontaneidade. Deixa eu te ensinar um princípio espiritual. Você não pode ser abençoado nas áreas em que você está preocupado. É um princípio. Deus não se move pela sua preocupação, pela sua ansiedade. A sua ansiedade, na verdade, depõe contra. Você está dizendo: eu não tenho um pai, eu tenho que fazer do meu jeito. Eu tenho que levantar amanhã e eu tenho que dar meu jeito amanhã. Você sabe, a gente está tão preocupado com amanhã. Esses dias eu vi, um amigo me falou isso, e aí eu falei: eu vou testar em casa. Ele disse: Dênio, sabe qual que é o grande problema? É que a gente amadurece mais em algumas áreas, e Jesus está dizendo para aquela mulher: você tem um pai que cuida de você. Todas as vezes no Novo Testamento que a Bíblia fala contra a ansiedade, a Bíblia fala sobre paternidade. Que a Bíblia está dizendo: por que você está preocupado se você tem um pai que cuida de você? Ele está dizendo para aquela mulher: até hoje você teve que viver na sua força, do seu jeito, com a sua preocupação, mas você tem um pai, e deixa eu dizer, ele não é mais meu pai do que é seu. Ele não é mais meu pai porque a gente elege, a gente tem uma visão tão legalista de Deus, que a gente pensa: não, esse cara é pastor, Deus deve ser mais pai dele. Não, pô, eu estou aqui, eu dou meus problemas, Deus deve ser... Gente, aliás, eu cresci numa casa de 4 irmãos. Quem dá mais trabalho é que tem mais atenção. Mas Jesus está dizendo para essa mulher: você tem um pai. Você não precisa estar preocupada. Você está preocupada ainda, mas quando você beber dessa água, você vai descobrir que você tem um pai que cuida de você. Aí esse amigo disse o seguinte: já percebeu que crianças, elas não estão preocupadas com amanhã? Gente, você não chega no berço de uma criança de 3 anos, ela está chorando de madrugada. Aí você chega lá para acalmar: o que foi? Ela fala: como é que a gente vai pagar o aluguel mês que vem? Sabe por que crianças não estão preocupadas com isso? Porque tem um pai. Numa boa casa, crianças não estão preocupadas em fazer estoque. Esse amigo disse isso, eu falei: eu vou fazer a prova real. Aí eu chamei a minha filha, era o início da semana, eu dei R$100 para ela e falei assim: Chloe, é o seguinte, esses R$100 é para você comprar lanche a semana inteira. Você sabe por que a gente quer fazer o estoque do amanhã? A gente quer saber como vai ser amanhã, porque a gente não confia totalmente na provisão de Deus. Então a gente está falando: eu tenho que saber como vai ser amanhã, e se eu não souber como vai ser amanhã, eu estou ansioso, porque eu não tenho certeza que Deus vai estar lá no amanhã. Aí eu dou R$100 para a Chloe e falo: isso aqui é para você comer a semana inteira, mas você vai administrar esse dinheiro. Aí a Chloe vai segunda-feira para o colégio. Quando ela volta, eu falo: filha, como foi a aula? Boa, pai. Comeu? Comi. Eu falei: tá aí, cadê o troco? Que ela me deu de troco, não dava nem para comer mais um dia. Falei: cadê o troco? Ela falou: pai, o donut está caro. Eu falei: mas... Ela falou: pai, meus amigos queriam donuts, eu paguei para todo mundo. Falei: bom, bacana, mas como é que você vai comer o resto da semana? Ela falou: pai, eu não sei, mas eu sabia que ia voltar para casa e encontrar o senhor. Então não estava preocupada, porque eu sabia que quando eu encontrasse o senhor estava tudo resolvido. Aí sabe o que Deus falou no meu coração? Sabe por que a gente quer a provisão do amanhã? Porque a gente não quer ter a certeza e nem a dependência de que Deus vai estar lá. Então eu digo para Deus: eu quero a provisão do amanhã, porque na verdade eu não estou tão seguro que o senhor vai estar lá. É por isso que eu me sinto ansioso se eu não ver como vai ser amanhã. Mas quem sabe tem um pai diz: se ele estiver lá no meu amanhã, você crê que ele está lá no seu amanhã? Você crê que ele está lá no seu próximo capítulo? Sabe o que ele está dizendo? Você pode descansar, porque se eu estiver lá, você pode estar descansado. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Pode descansar. Depois procura, eu não vou ler por questão de tempo, um texto de John Piper. Talvez Piper seja um dos teólogos vivos mais respeitados. E Piper faz uma provocação: por que Deus criou o sono? Eu não sei você, mas eu sou o tipo de gente que pensa: a gente não precisava nem dormir, vamos trabalhar. E quando a gente fica ansioso, normalmente um dos sinais é que a gente perde sono, né? Por quê? Porque a gente quer fazer. E Piper faz uma provocação: por que Deus criou o sono? Deus poderia ter nos criado sem a necessidade de dormir, não é verdade?
Sabe por que Deus criou o sono? Para nos lembrar que enquanto você dorme, Israel dormirá. O salmista diz, mas ele não dorme. Uma vez ao dia, todos nós viramos um saco indefeso. Voltamos a ser lactentes, uma vez ao dia, do mais alto executivo, do governante mais poderoso. Uma vez ao dia, nós viramos um lactente. E ele continua trabalhando. Sabe o que ele quer nos lembrar? O sono é uma parábola. Que Deus continua sendo Deus. Ele está dizendo isso para essa mulher. O Evangelho nos assegura que nós estamos num lugar, que nós estamos descansados, porque Ele está no controle de todas as coisas. Você sabe, esses dias eu fui, e estou encerrando mesmo, o pregador para encerrar tem que falar 3 vezes que está encerrando. Mas esses dias eu fui ministrar numa igreja, eu estava na sala do pastor, e daqui a pouco alguém chegou e falou, pastor, você pode orar por essa moça? Entrou na minha sala uma moça, ela estava já com um semblante de quem estava doente, e ela chorava muito. Eu fui conversar com ela, falou, pastor, eu estava tudo pronto para eu casar, eu ia mudar de país, a gente estava tudo pronto para fazer um intercâmbio. Eu descobri que estou com câncer, mas o câncer é gravíssimo, o câncer tem metástase, e os médicos disseram que assim, eles vão tentar fazer uma intervenção, mas pelo nível que está. E ela chorava copiosamente. Eu disse para ela, você sabia que o Evangelho é a certeza de que nós podemos descansar diante de qualquer tempestade? Eu não sei qual é o baque de ouvir de um médico, você prestes a casar com 20 e poucos anos, que as suas chances de vida são pequenas. Mas eu sei o seguinte, o Evangelho me assegura que você só tem autoridade sobre a tempestade que você pode dormir. E seu Evangelho vai te dar oportunidades. No céu você não vai ter tempestades para dormir e dizer, eu tenho um pai, então agora eu vou dormir. E como vai ser amanhã? Não sei, eu não tenho o controle do amanhã. Mas eu conheço aquele que governa o amanhã. Eu disse para essa moça, abre seu bloco de notas aí. Será que você pode fazer uma carta de confiança para o seu pai? Quando Paulo diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para estar outra vez com temor, porque no Evangelho só tem 2 lugares. Ou você é escravo que tem medo, ou você é filho que está seguro que tem um pai. Ele diz, nós clamamos Abba Pai. Sabe qual que é a primeira coisa que uma criança aprende a falar? Para você que ainda não teve filhos, a primeira coisa que uma criança aprende a falar é pai. E depois mãe e outras coisas. Mas se não é a primeira coisa que uma criança aprende a falar, é uma das primeiras. E você sabe, quando meu filho acorda à noite, quando a minha filha acorda à noite, tem um pesadelo, acontece alguma coisa, como é que eles fazem? Ele não está lá no berço e diz, ó grandioso pai, que está agora deitado, eu não sei se sou digno, mas venho te pedir, se puder olhar para o teu filho e vir aqui no quarto, é assim? Não, quando uma criança acorda, ela está precisando no meio da noite, que ela grita, pai! É bom incluir as mães também. Mas Paulo está dizendo, nós aprendemos a falar Abba Pai, porque Abba Pai é a oração mais simples e mais poderosa que existe. É de quem aprendeu que tem um pai. Ele está dizendo para essa mulher, o Evangelho te assegura que agora você tem um pai, por isso você pode descansar. Sabe, essa moça, eu falei, abre seu bloco de notas e escreve para ele. Escreve para ele que você confia nele. Que ele está governando todo o universo agora, que ele é Senhor sobre todas as coisas, mas ele também é Senhor sobre a sua vida. E ela chorava enquanto ela escrevia. Depois eu falei, será que a gente pode orar junto isso e falar isso? E então, mais ou menos um ano mais tarde, eu estou indo pregar em outra cidade, em outra igreja. Essa moça me acha. E chega no final do culto, é a mesma moça. Ela chega já com outro semblante. Ela diz, pastor, eu precisava vir te falar. O que aconteceu comigo? E você é uma das primeiras pessoas que eu queria testemunhar o milagre. Ela falou, pastor, contrariando a medicina. Eu fiz até o processo de quimioterapia, que os médicos achavam que não ia dar certo. E deu certo. Eu estou curada. Eu estou completamente curada do câncer. Você sabe, eu vibrei com ela, celebrei com ela. Ela falou, pastor, mas posso dizer para você, mais profundo do que a cura do câncer, eu fui curada da minha insegurança. Ela falou, no meio da maior tempestade. Ela falou, quando eu ia para o processo de quimioterapia, que foi muito duro, eu ia 1 hora dirigindo, e ao invés de olhar e falar, por que tão nova eu estou vivendo isso? Por que eu estou no meio dessa tempestade? Eu dizia, ainda bem que eu tenho um pai que me ama. Ela disse, eu ia cantando segura, eu estou nos braços daquele que nunca me deixou.
o seu amor sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei descanso em seu amor. Eu ia cantando, eu ia fazendo declarações. Pastor, mais poderoso que a cura do câncer, eu fui curado da insegurança. Sabe o que o Evangelho nos assegura? Que nós temos um Pai. Ele está dizendo para aquela mulher, a partir de hoje, você pode estar descansado. Gente, é tão bom o Evangelho. Há 2 meses atrás, talvez eu passei um dos piores momentos da minha vida. Sabe, aquela situação, o dia escuro que chega para todo mundo, que você fala, meu Deus, o que eu faço aqui agora? E que naturalmente você fala, se eu não dormir, acho que resolve. Mas é tão bom crer no Evangelho, de poder reunir a sua família e dizer, gente, vamos dormir. Enquanto a gente dorme, Ele trabalha por nós. Enquanto a gente dorme, mais do que a gente pode se proteger, Ele está cuidando de nós. Quando acabam os nossos limites, não acabaram os dele. Mas a terceira e última coisa que o Evangelho nos assegura e nos fala, você pode ser a pessoa mais contente. Isso não quer dizer que vai dar tudo certo, quer dizer que você está tão pleno em quem Ele é. O Evangelho diz, agora você tem um Pai, você tem um nome, agora você tem um sangue, agora você tem uma natureza que vem dele. Mas o Evangelho diz também, ele está dizendo para essa mulher, mas se você crer, a água que eu tenho para te dar vai fazer jorrar de você. Essa mulher sobe para encontrar Jesus com um cântaro vazio. Sabe o que significa cântaro vazio? Era como estava o estado da alma dessa mulher. Cântaro vazio é como ela estava. Tem gente que é cântaro vazio, gente. Tem gente que está dependendo o tempo inteiro de que alguém o encha. Tem gente que está dependendo o tempo inteiro que alguém coloque água nele. Tem gente que está dependendo o tempo inteiro que alguém coloque. Tem gente dependendo de um elogio. Tem gente dependendo de uma afirmação. Tem gente dependendo que faça algo. Se você é moça solteira e está aqui, se você for um cântaro vazio, você está dependendo que algum rapaz apareça. A probabilidade de você casar errado é muito grande, porque um elogio já é o suficiente para você. Tem gente que está dependendo da afirmação das pessoas. Se não te afirmarem, tem gente que está dependendo. Tem gente que é um cântaro vazio, se tornou vazio por causa das marcas. Gente, tem gente que quando te liga, você vê a ligação, não sei você, mas tem gente que quando me liga, fala, meu Deus, até me prepara emocionalmente para atender. Sabe que as pessoas te mandam um áudio mais longo e falam, meu Deus, o que vem? Porque é um cântaro vazio. Jesus está dizendo para essa mulher, uma outra consequência do Evangelho é, você não vai depender mais do que vão te dar. Deixa eu te falar, eu não sei como foi a sua história. Eu não sei se você tem um pai dentro de casa. Eu não sei se você teve uma família. Eu não sei como foi os seus dias. E talvez tudo que você está é atrás de alguém que te encha de água, mas essa mulher estava atrás de alguém, é por isso que ela tinha ido a 6 homens. E Jesus está dizendo, para de mendigar o amor dos homens. Para de mendigar o que as pessoas têm para te dar. O Evangelho não faz você independente. Você fala, não, então agora eu sou independente. Não, o Evangelho faz de você um doador, é diferente. O Evangelho nos tira do lugar de quem está com um cântaro vazio esperando que façam por nós. Para o lugar ele está dizendo, se você crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Mais do que esperar que alguém te dê algo, você vai ser um canal para suprir alguém. Mais do que esperar o que vão fazer por você, você vai ser alguém que vai suprir alguém. Sabe, eu quero orar com você. Mas a verdade do Evangelho é que agora em Cristo nós temos tudo o que precisamos. A verdade do Evangelho é que não te falta mais nada. Que agora em Cristo você tem tudo. Ele é a fonte da sua satisfação. Isso não significa que nós não vamos ter êxito na vida, mas isso significa que agora nós estamos num lugar de plenitude, de satisfação. E aí nós podemos servir o mundo através de algo que tem em nós. Agora, e não interessa de onde viemos, a história que temos. Essa mulher sobe com um cântaro vazio, rejeitada, indo buscar água na hora mais quente do dia. Mas na hora que ela volta, uma cidade inteira é alcançada. Sabe por quê? Porque ela falou, encontrei o Messias. Eu imagino que quem viu essa mulher, a família falou, agora ela encontrou o cara. Esse deve ter carrão, deve ser gente boa. O pessoal que viu ela falou, o que aconteceu com essa mulher? Todo mundo sabia que ela estava atrás de um marido. Mas essa mulher diz, eu descobri nele
que o que eu precisava não era o que eu estava buscando. Jesus não dá para ela um marido, deixa eu te falar. Ele não precisa nos dar tudo que a gente idealizou. Ele não precisa dar tudo que a gente acha que tem que ter. Nós só precisamos dele. E quem tem ele, tem tudo. Quem tem ele, tem o suficiente para dizer. Talvez você nunca pôde dizer isso. Eu sou alegre. Talvez você nunca pôde afirmar como eu estou dizendo. Aqui não tem ninguém mais alegre que eu, mais satisfeito que eu nessa sala. Eu te digo com tranquilidade, com honestidade. Mas você pode dizer isso também. Porque ao descobrir esse lugar, ele também está falando de descanso. Sabe, eu não sei como tem sido os seus dias. Eu não sei como tem sido as suas noites. Mas deixa eu dizer para você, a mensagem do Evangelho diz para você, você pode descansar. Pastor, mas o tamanho da tempestade, você pode descansar. Pastor, mas olha o contexto, você pode descansar. Pastor, mas olha o que está acontecendo. Você pode descansar. Ele está dizendo para aquela mulher, descansa. Mas ele também está dizendo para aquela mulher, vai fluir através de você um rio de águas vivas. Sabe o que eu quero dizer para você? Você vai poder dar para as pessoas o que nunca deram para você. Você fala, como que eu vou me tornar um rio? Você sabe, a minha filha em determinado momento falou, pai, eu vou abrir uma empresa de pulseira. Aquela coisa de criança querendo empreender. Aí a gente foi para casa de campo, levou um casal com a gente. E o casal tinha um filho de 3 anos. E a Chloe levou toda a empresa dela numa caixa. Uma caixa cheia de pulseiras e de miçanga. Ela falou, pai, eu tenho alguns pedidos, eu vou levar para fazer os pedidos lá. Chegou lá, o Pedrinho se afeiçoou com a empresa dela. Ele se afeiçoou com a caixa. Eu estava uma tarde estudando no quarto, estou sentado na cama. Eles estão na sala. Quando daqui a pouco eu escuto uma porrada no chão. Era um piso. E é uma caixa de miçanga caindo no chão. E aquele barulho, pá! Gente, foi tanta miçanga que nós ficamos em 6 adultos, mais ela, umas 4 horas pegando miçanga. Não acabava. E quando isso aconteceu, eu corri para a sala, a minha esposa correu para a sala, e sabe aquele ambiente que congela tudo, e todo mundo olhou para ela no auge dos seus 10 anos, vendo a sua empresa no chão. Ela olhou, suspirou fundo, e falou, tudo bem, acontece. Nossa. E ela ainda soltou, essa é a vida do empreendedor brasileiro. Aí ela foi super madura, puxou para brincadeira, ajudou a gente a pegar. Os pais estavam completamente constrangidos e ela quebrou todo o gelo. Eu falei, poxa, ela podia ter chorado, ela podia ter feito um escândalo, estava no direito dela. E depois que a gente ficou ali um tempo pegando, chegou uma hora que eu falei, filha, não dá mais para pegar, porque tinha que separar por cor, tinha que separar. Eu falei, filha, eu vou juntar tudo e jogar fora, e voltando para a cidade eu te levo na loja. Aí eu chamei ela no quarto e falei, filha, a sua atitude foi muito madura. Voltando para a cidade, a gente joga tudo fora aqui, voltando para a cidade, papai te leva na loja e não vai ter limite de nada. Você compra tudo que você quiser, do jeito que você quiser. Aí quando ela saiu do quarto, o Espírito Santo falou, você entendeu? Eu falei, o quê? O que importa não é o que fizeram com a sua caixa. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Sabe qual que é a questão do Evangelho? É que a gente quer parar no que fizeram com a gente. Você quer parar na marca da sua família, você quer parar na paternidade mal resolvida. Mas deixa eu dizer para você, isso não é menosprezar a sua dor, mas a verdade do Evangelho é, não para no que fizeram para você. Sabe o que é cura no Evangelho? Por muito tempo eu achei que cura era assim, ai pastor, eu não tive um pai, mas eu estou até bem agora, eu sei que Deus é meu pai. Não, aí eu descobri que cura no Evangelho é você dar para alguém que não deram para você. Sabe o que é cura no Evangelho? Se você veio de um lar destruído, se você foi abandonado, um dia você vai criar filhos e você vai olhar para eles e dizer, eu não tive isso aqui, mas só o Evangelho me dá a capacidade de dar por alguém aquilo que eu não recebi. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Cura do Evangelho não é você dizer, ai pastor, uma liderança me destruiu, eu vim de outra igreja, eu estou tão frustrado, agora eu vou sentar e vou ficar aqui no meu lugar a vida inteira. Não, isso não é cura. Cura é você dizer, olha, eu fui liderado por gente que me rejeitou, me caluniou, fui liderado por gente que não era, mas eu estou liderando pessoas agora. E eu estou dando para essas pessoas o que não deram para mim. Sabe o que ele está dizendo para essa mulher? Volta para o lugar que te rejeitaram. Sabe qual que é a cura do Evangelho? É que muitos jovens encontram Jesus antes dos seus pais para ser José da sua família.
para ser o canal de salvação da sua família. Cura do evangelho é quando você puder voltar para casa e lá no lugar que te feriu, você dizer: eu tenho água para dar. Ah, como o evangelho é lindo. Como o evangelho, é só disso que nós precisamos. Queria que você colocasse sua mão na posição de receber. Você, querida, na segunda fileira, como você chama? De camiseta preta. Como? Bárbara, eu sinto Deus dizendo: eu sou o seu pai. Sabe, Ele te trouxe aqui nessa noite para te encontrar. Da mesma maneira, Bárbara, que Ele encontrou aquela mulher, Ele sabia o nome dela. Ele sabia de onde ela vinha. Ele conhecia as dores mais profundas do coração dela. Ele está dizendo para você: eu conheço a sua dor. O que eu sinto, Bárbara, Ele dizendo para você: mas eu tenho um chamado tão grande para a sua história. Eu vejo, Bárbara, Ele dizendo para você: por causa da minha identidade em você, do meu nome em você, eu vejo portas se abrindo diante de você. E Ele dizendo para você: eu te colocarei em lugares, em mesas. Ele está preparando uma história para você. Por isso talvez hoje você não consegue ver como vai ser o amanhã. Talvez olhando para a sua história você nem consiga enxergar o amanhã. Mas eu sinto Ele dizendo para você: eu tenho um amanhã preparado para você. Há uma mesa preparada para você. Eu vejo um processo de dentro para fora Deus fazendo em você, com tanta leveza. Eu vejo nessa estação Ele te apresentando a palavra amor de uma maneira com um significado tão grande. Você vai sentir isso tão forte. E isso vai ser um ponto de cura tão grande para o seu coração. É como se Ele estivesse te atraindo. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, o apóstolo Paulo diz isso. Eu sinto que você vai viver isso na sua história. Eu oro para que a partir dessa estação você perceba essa presença te atraindo. E você vai se sentir nesse lugar de segurança para entregar o que precisa ser entregado, precisa ser entregue, para dar o que Ele quer de você. Mas vai ser como um rio de dentro para fora, que te cura. Amém? Coloque sua mão na posição de receber. Espírito Santo, o Senhor é o selo da mensagem do Evangelho. Quando Cristo é erguido em um lugar, já não sobra mais nada. Nós erguemos o nome de Cristo nessa noite. Tu és suficiente nessa noite. Vamos lá, por gentileza, só abra as suas mãos onde você está, como quem recebe. Por favor, isso não é um evento, isso é um encontro. Por favor, vamos lá. Deixa Ele encontrar você. Deixa Ele achar você. Eu sei que Ele está dentro de você, mas Ele também está se movendo nesse ambiente. Talvez tem pessoas aqui que nunca puderam afirmar: eu sou feliz. Talvez você ainda idealiza alguma coisa. Talvez você ainda está pensando: me falta uma cura, me falta um milagre, me falta ainda dinheiro, me falta. Mas hoje Ele está dizendo para você: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas tem uma água que eu tenho para te dar, que você nunca mais vai ter sede. Jesus, nós sabemos que Tu és vivo. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor é real, que a tumba não pôde te deter, que ao terceiro dia o Senhor levantou trazendo o cativo, o cativeiro, e essa mensagem nos enche de esperança. Mas nós não queremos viver como o mundo vive, nós não queremos ser jovens como o mundo é, nós não queremos buscar as mesmas coisas, nós não queremos estar atrás das mesmas festas para nos satisfazer, nós não queremos o mesmo vinho, não! Ah, Tu estás aqui.
Por isso eu oro agora pedindo ao teu Espírito. Tu que estás aqui agora, vem com uma satisfação que não é natural. Senhor. Mas eu também oro, tem pessoas aqui cansadas. Tem adolescentes que mal começaram as suas vidas, mas estão cansados da família que tem, cansados de contextos que vêm, cansados de, Senhor, tem pessoas aqui cansadas, talvez existem pessoas aqui que se automutilam, talvez existem pessoas aqui que perdem noites inteiras, talvez existem jovens aqui que já não vê mais sentido na própria vida, talvez existem jovens aqui, Senhor, que eles estão no meio de todo mundo, mas eles se sentem os piores. O Senhor está aqui como um Abba Pai, o Senhor está aqui como um Pai de amor. O Senhor está aqui para remover todo cansaço. O Senhor está aqui para dizer que no meio da tempestade nós temos um Pai. Que nós podemos clamar Abba Pai. Por isso eu quero declarar agora que todo cansaço vai embora. Eu oro agora, Senhor, por pessoas que estão debaixo de um jugo de medo, pessoas que estão debaixo, pessoas que têm medo do amanhã, pessoas que têm medo do seu futuro, medo como vai ser. A mensagem do Evangelho, o Senhor disse para aquela mulher: se você beber dessa água, você vai estar plenamente satisfeita. Então eu declaro, Pai, essa água está aqui, esse rio está aqui. O Senhor estava falando sobre o Espírito Santo que haveria de ser derramado. Essa água está aqui, essa água está aqui. Mas eu oro também pelo fluir. Talvez tenham pessoas que chegaram aqui com um cântaro vazio. Talvez existam jovens aqui com busca de aprovação social, que estão fazendo coisas atrás, Senhor, de suprir esse vazio. Talvez, Senhor, existam jovens aqui que estão se envolvendo em relacionamentos, que estão emprestando seus corpos em busca de aprovação, em busca de ouvir algo. Talvez alguns aqui estão correndo atrás de um lugar em busca, mas isso só vai trazer mais vazio. Mas o Senhor está aqui. O Senhor está aqui para dizer: tem um rio que vai fluir de dentro de você, que vai te curar, que vai te restaurar, que vai te dar uma nova perspectiva. Queria que você só estendesse as suas mãos onde você está. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é tudo que nós precisamos. O que Ele está dizendo para aquela mulher é: eu sei quem você é, eu te vi. Antes de você chegar aqui eu já te conhecia. Eu quero que você só estenda suas mãos onde você está, por gentileza, e feche os seus olhos. Eu aprendi a fazer uma oração que tem norteado a minha vida. E a oração é a seguinte: no meio de tantas vozes, no meio de tantas coisas que você escuta sobre você, talvez você tenha uma opinião sobre você, talvez você se veja como um derrotado, talvez você se veja como alguém ferido, talvez você se veja como alguém que nasceu na família fracassada, talvez você se veja, eu não sei como você se vê, ou talvez você ouviu vozes que dizem quem você é, talvez você cresceu ouvindo algo, ou talvez você ouviu que você é abandonado, ou talvez você ouviu que você é rejeitado. Eu não sei quais são as vozes que têm norteado a sua história. Mas eu aprendi que toda voz é mentirosa, só tem uma voz verdadeira. Eu aprendi a fazer uma oração perguntando: Deus Pai, quem o Senhor diz que eu sou? Aquele dia aquela mulher não encontrou só a Jesus, ela também se encontrou. Porque ao vê-lo, nós descobrimos quem nós somos. Será que você pode estender as suas mãos com seus olhos fechados e repetir após mim, dizer: Deus Pai, quem o Senhor diz que eu sou? Uma vez mais, diga: Pai, quem o Senhor diz que eu sou? Queria que você só estendesse as suas mãos enquanto os instrumentos ministram. Seus ouvidos espirituais estão abertos para ouvir dele quem ele diz que você é. E talvez agora você comece a ouvir: você é amada, você é amado. Talvez você tenha uma crise de identidade com o seu próprio físico. Ele está dizendo: você é linda. Talvez você tenha dificuldade de se aceitar. Ele está dizendo: você é aceito, você aceita. Deus Pai,
Eu oro agora nesse momento final, e da mesma maneira que aquela mulher termina tendo o impacto do Evangelho, descobrindo quem ela era, eu oro agora, reafirma identidades aqui. A tua voz é mais poderosa do que a voz da rejeição, a tua voz é mais poderosa que a voz do medo, a tua voz é mais poderosa que a voz do abandono, a tua voz é mais poderosa que a voz do abuso, a tua voz é mais poderosa. Por isso eu oro agora, para que ao ouvir a tua voz, toda mentira vá embora. Deus Pai, Espírito Santo, eu oro agora, ministra quem o Senhor diz que nós somos. Isso nos será suficiente. Isso nos será suficiente.